Hoje vamos falar sobre a evolução do comércio eletrónico e conosco já está então António Pinto, ele que é gestor de marketing da NCR. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio União, bem-aja a todos. Um assunto que, a nosso ver, ou a olhos nus, parece ser ainda incipiente, ou um fenómeno incipiente no nosso país, ou nem por isso. Eu acho que nós estamos cada vez mais interessados e despertos, não é, para este tema. Eu vou-vos dar um exemplo. Portanto, o projeto, na altura um projeto, não é, da NCR Online, portanto a NCR Online é a loja de comércio eletrónico da NCR, ela surgiu em finais de 2015. Portanto, nós estamos neste momento em 2019, vamos a caminho do quarto aniversário e eu lembro que nós passámos de cerca de 1.200 clientes no final do primeiro ano, portanto no final de 2015, e hoje temos mais de 10 mil clientes. Portanto, 10 mil clientes que anualmente fazem pelo menos uma transação. E, por exemplo, esta nossa, hoje em dia, área de negócio digital, veio basicamente até para colmatar uma falha que nós tínhamos enquanto empresa e também enquanto país, que Qual era? Permitir que as pessoas que estão fora da província de Luanda, não é, pudessem ter acesso aos mesmos produtos que as pessoas que vivem em Luanda. Portanto, hoje em dia, uma pessoa que possa estar em qualquer outra das 17 províncias do país pode comprar ao mesmo valor os produtos da NCR. Obviamente que vai pagar um porte pelo produto que é deslocado. Mas vou dar aqui dois exemplos muito rápidos que as pessoas conseguem perceber. Imaginem que a pessoa compra um computador, um portátil, que custa, faz de conta, 150 mil kwanzas. Vai pagar um porte de envio de 3 mil. Se comprar uma PlayStation, também são outros 3 mil. E, portanto, é muito mais barato do que, certamente, o mesmo portátil que é vendido, por exemplo, em Ongiva ou no Amba, etc. Portanto, consegue-se, obviamente, também tornar mais acessível a tecnologia às pessoas que estão fora da capital. Muito bem, e então, há 4 anos que vocês vêm fazendo esse serviço, com certeza com esse aumento dos vossos clientes, é motivo se calhar para dizer que há mesmo uma evolução, afinal. Não há, eu acho que há uma evolução e nós, e não falando só da NCR, não querendo aqui parecer também olhando. Sim, olha só a minha marca, mas vou dar aqui dois exemplos de marcas internacionais que hoje em dia também enviam as encomendas para Angola. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a Amazon e a Zara. Portanto, a Amazon é um portal de comércio eletrónico, onde nós podemos comprar imensas coisas, e a Zara, que é uma marca de roupa muito conhecida, também envia as suas encomendas para Angola. E nós temos, para além disso, e demonstrando a confiança e o potencial do mercado, não é? E o potencial do mercado, nós temos hoje em dia marcas de distribuição, não é? De transporte, como por exemplo a DHL, que é a nossa parceira na NCR, que fazem a entrega no país. E um dos sucessos do nosso projeto, a NCR Online, é isso mesmo, é nós termos feito parcerias com empresas transportadoras que nos permitem hoje cobrir as 18 capitais de província. Vendas online, ou seja, compras online ou vendas online e o comércio eletrónico, são exatamente a mesma coisa? Não são exatamente a mesma coisa. O comércio eletrónico pressupõe uma transação eletrónica. Portanto, eu faço uma compra num site, numa aplicação e há uma transação eletrónica. Portanto, é uma empresa, é emitida uma fatura. Portanto, as pessoas têm, de certa forma, onde podem, digamos assim, reclamar ou contactar no caso de haver um atraso ou uma questão, ou uma simples questão que a pessoa queira ter sobre a encomenda ou sobre o produto, não é? Já uma compra online é um pouco diferente. Por exemplo, hoje em dia está muito na moda as pessoas transacionarem produtos, não é? Através das redes sociais.
Em grupos do WhatsApp, no Facebook, noutras redes, as pessoas põem à disposição, não é? À venda, ou serviços, portanto, tempo, sei lá, cozinheiros que se mostram disponíveis, ou pessoas que estão a vender artesanato, ou até mobília que têm, ou um automóvel. Obviamente isso não são empresas, não é? São particulares que fazem transações, não é? Por dinheiro, normalmente. Portanto, imaginem, eu estou a vender a minha mobília da sala. Pronto, as pessoas pagam o valor que eu peço. Obviamente que nessas situações há um maior potencial de burla. Porquê? Porque nós não estamos a falar de empresas, nós não estamos a falar de nenhuma entidade que depois, no fim de contas, possa ser chamada à responsabilidade. Estamos a falar de pessoas que depois de receberem dinheiro, pronto, vão à sua vida e, como nós sabemos, temos também por cá grandes dificuldades com moradas, com algumas questões e, portanto, depois é muito complicado as pessoas poderem se ressarcir, não é? Poderem se queixar, reclamar, se calhar do produto que não foi entregue. E, portanto, o que é que eu se calhar aconselho? É que as pessoas, obviamente, limitem muito este tipo de transações, não é? Se o façam, tentem sempre pesquisar, digamos assim, a idoneidade, portanto, se aquela pessoa é uma pessoa séria, se, por exemplo, já tem algum amigo ou familiar que tenha com ela feito alguma troca, porque eu também acho que estas redes sociais, estas plataformas, também podem ser plataformas para as pessoas terem mais rendimento. Atenção, pode ser uma oportunidade para, por exemplo, quem tem tempo disponível, poder ganhar um dinheiro extra, sei lá, vendendo comida ou tomando conta de crianças. Portanto, agora temos é que averiguar antes se aquela pessoa é realmente quem diz ser, se aquilo que está à venda é efetivamente um produto seu, não é? Portanto, não é material roubado ou não exista de todo. Portanto, muitas vezes estamos a falar de situações em que o produto nem existe. Não existe. Se, por exemplo, estamos a falar de um serviço, não é? Alguém que, por exemplo, diz ser cozinheiro e que vai a casa e que prepara as coisas, ou que alguém que faz limpezas ao domicílio. Se calhar contactar alguém, pesquisar no Google chat referências, não é? Ou então até pedir à própria pessoa que está a vender o serviço, olha, dê-me um contacto de uma referência ou de duas referências, ligar para essas referências e, de certa forma, checar, verificar, validar se é verdade. Portanto, aqui há alguns cuidados que nós temos que ter por forma a reduzir os riscos que existem. Obviamente nunca devemos partilhar, por exemplo, dados bancários. Portanto, nunca partilhar os nossos números de contas. Essas coisas são muito importantes para quem obviamente quer estar, de certa forma, protegido. A fiabilidade é uma questão muito acautelada. E hoje em dia, vamos lá ver, e quando se fala em comércio digital, nós hoje em dia temos aqui digamos assim, o ecossistema, portanto, é muito vasto, a comunidade é vasta, no sentido em que nós temos, por exemplo, o comércio eletrónico, também temos os aplicativos que permitem, obviamente, transacionar, ou, neste caso há aqui uma transação comercial, não é? Por exemplo, quando eu peço um serviço, por exemplo, do Cupinga, ou quando eu peço um serviço do Tupuca, há uma transação eletrónica, não é? Há uma transação monetária por detrás. E, portanto, hoje em dia, estas empresas, como a nossa, obviamente, protegem-se. E nós temos aqui várias situações, como, por exemplo, os sites devem ser, obviamente, sites seguros, não é? Portanto, que comecem com o HTTPS. Muitos deles têm certificados de segurança. Aqui em Angola, como há grandes problemas com as questões do crédito, dos cartões de crédito, normalmente nas compras nacionais, não é, em território nacional, normalmente são feitas por transferência bancária ou pagamento de referência multicaixa. Não há, que eu me lembro, posso estar enganado, mas não me estou aqui agora a recordar de nenhuma situação atual em que nós pagamos por cartão de crédito, em que temos que pôr os códigos, portanto o número do cartão e o código de segurança. E, portanto, essa situação não existe. Portanto, não há aqui uma possibilidade dos nossos dados bancários do cartão de crédito, obviamente, serem clonados, não é? Roubados. Portanto, isso não existe. E, normalmente, mesmo nos casos que eu falei ao início, por exemplo, da Amazon ou da Zara, estas empresas têm, obviamente, protocolos de segurança. E depois os bancos que estão associados aos cartões tendem a ter protocolos de segurança. Eu vou-vos dar um exemplo, um exemplo muito prático. Por exemplo, nós fazemos uma compra
num destes sites, na Amazon ou na Zara, fazemos o pagamento, introduzimos os dados, metemos aquele código de segurança que está normalmente na parte de trás do cartão e muitas vezes o nosso banco, né, do banco do nosso cartão, associado ao nosso cartão, o que é que faz? Manda-nos ou um SMS com um código para nós depois introduzirmos no site, ou então obriga-nos muitas vezes a pôr aquelas referências, imaginemos qual é que é o número associado à letra A, posição 6. Não é? Aquilo é um número, é um dígito, normalmente são dois, pedem sempre duas coordenadas, e nós temos que colocar essas coordenadas. Porquê? Porque são, como eu costumo dizer, camadas de segurança que os bancos, não é, utilizam por forma a reduzir a questão da utilização inapropriada dos cartões. Muito bem, vamos olhar também para outros desafios, além da questão deste desafio, no caso, a questão da segurança ou a fiabilidade. Outros desafios, como, por exemplo, o próprio acesso à internet. Sim, efetivamente, nós temos vindo a assistir nos últimos anos, basicamente desde 2010, a uma aposta não só do governo e também das operadoras de telecomunicações e dos provedores de internet, a uma maior, digamos assim, oferta, não só em capacidade, em velocidade de dados, mas também na redução, por assim dizer, dos valores. Eu tenho a noção que para uma grande fatia da população o custo de acesso à internet ainda é um custo muito grande, mas se formos a ver face ao investimento, ele tem vindo relativamente a baixar. No entanto, há aqui um papel muito importante, digamos assim, dos operadores, dos fornecedores, portanto, operadores de telecomunicações móveis, mas também dos fornecedores, provedores de internet, juntamente com o Estado, para que se possa apostar cada vez mais em programas a nível nacional que permitam ter um acesso à internet de uma forma mais democrática, não é? Portanto, possível para todos, a um preço mais baixo. Porquê? Porque a internet é hoje, nas sociedades mais modernas, um pouco como é a luz ou a água. É uma chamada commodity, portanto, é um bem essencial para a vida das pessoas. Ou seja, a internet hoje faz parte integrante da vida do ser humano, das organizações, das empresas, da administração pública. Ou seja, é uma forma de que nós comunicamos com os outros, é uma forma com que as organizações comunicam com os seus clientes, que a administração pública contacta com os cidadãos, com os contribuintes, com os utentes, e, portanto, obviamente, há que tornar, digamos assim, esta autoestrada, que é a internet, digamos assim, uma via mais barata, mais acessível a todos. Pode ser enquadrada nas necessidades primárias? Pode. Eu percebo que quem nos ouve pode ainda achar que parece uma fantasia ou parece uma irrealidade num país em que falha tudo, não é? A luz ainda, pronto, está mais estável nos últimos meses, mas ainda assim não chega, se calhar, nem a 50% da população, não é? Dos 30 milhões de angolanos, se calhar nem 15 terão acesso à eletricidade de uma forma regular, não é? Não estamos a falar de geradores, porque o gerador é, como eu costumo dizer, é um complemento, é como a pilha que nós às vezes podemos ter no carro, não é? Ou em casa, não é? Mas não deve ser a forma comum. Portanto, e por exemplo, o acesso à luz e à água não é uma constante, não é regular. No entanto, para o bem e para o mal, Angola tem que dar aqui um salto. Portanto, enquanto que nas sociedades mais desenvolvidas nós começámos por ter distribuição de eletricidade, depois a distribuição da água também veio equiparar-se mais ou menos à distribuição de eletricidade, e já desde os anos 90, 2000, a internet passou a ser parte da vida das pessoas. Nós aqui estamos ainda num processo mais atrasado, mas temos que realmente dar este salto. Porquê? Porque realmente vai ser a internet, em algumas áreas, eu não diria que talvez todas, mas uma parte muito significativa, esta autoestrada, tal como a água e como a luz, não é essencial para a vida das pessoas, a internet também vai ser essencial para o trabalho das pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa podia estar em casa perfeitamente a trabalhar para a sua empresa, se tivesse um sinal, se tivesse luz, não é? E se tivesse internet de qualidade, podia estar a trabalhar para uma empresa fora do país, se tivesse, lá está, eletricidade estável e internet estável. Nós não temos hoje em dia que estar, ou no futuro nós não teremos que estar forçosamente no nosso local de trabalho. E,
E, portanto, para isso acontecer, estas questões da eletricidade, da luz, da eletricidade, da água, mas da internet e da eletricidade têm que estar realmente estáveis. Com este dilema, dá para se dizer que o mercado digital é favorável para quem quiser entrar, investir, começar a investir? Eu acho que é favorável, e nós vimos, por exemplo, aqui uma iniciativa de uma grande operadora de telecomunicações, da Unitel, que teve aqui o Unitel Apps, e que já não foi a primeira edição, não é? Nós têm vindo a surgir alguns aplicativos muito interessantes em Angola. Talvez o mais famoso deles todos é o Tupuca, mas a NCR Online, por exemplo, é outro exemplo. Nós temos uma aplicação para iOS e para Android. Portanto, as pessoas podem descarregar e ter o acesso à loja, aos valores dos produtos e comprar, como é óbvio. Mas nós temos, por exemplo, a API Saúde, temos o Cubinga. Portanto, temos aqui, digamos assim, uma dinâmica muito interessante, que foi pegar em coisas muito básicas ou muito normais em Angola, como, por exemplo, um serviço de estafeta. Um serviço de estafeta é: nós precisamos de que alguém nos transporte uma mercadoria do ponto A para o ponto B, não é? É isso que faz o Tupuca. O Tupuca o que é que faz? Vai buscar uma mercadoria onde nós a adquirimos e vem-nos trazer, seja à casa, seja ao trabalho ou onde nós desejarmos. E, portanto, foi pegando aqui, ou então, por exemplo, o Cubinga. Nós temos hoje em dia, aqui pelo menos em Luanda, várias pessoas têm táxis, não é? Que fazem o transporte de particulares. E o que é que foi? O que é que se fez? Foi permitir que estas pessoas tivessem uma plataforma que lhes permitisse comunicar aos interessados, não é, que estão a passar ou que estão nas redondezas e que nos podem levar para onde nós quisermos. E, portanto, aqui o desafio é pegar em negócios ou modelos de negócio tradicionais, coisas que existem à nossa volta, e desconstruir. E, portanto, e fazer diferente, tendo como objetivo ou tendo como base o digital. Portanto, a internet. E foi este, digamos assim, o desafio destes exemplos que dei. Poderá ser a altura da economia angolana contar também com o mercado digital, a venda ou o comércio eletrónico, no sentido de estar mais diversificada nesta altura que muito se quer este processo de diversificação? Não, o digital faz parte. Eu até deixava aqui o desafio um bocadinho ao contrário, que era: o digital tem que estar, digamos assim, tal como a imagem da autoestrada, não é? Que é o que une um território, não é? Uma estrada é aquilo que une um espaço. E, portanto, o digital é aquilo que une os vários ministérios do nosso governo. Antes de nós estarmos aqui à conversa, estavam a falar do BNA, que abriu um concurso para a inovação. Porquê? Porque uma instituição tão tradicional como o regulador, portanto, o BNA é a entidade reguladora, e de um setor tão tradicional que é a banca, não é? Já despertou para o tema que realmente tem que inovar e que, digamos assim, ter apenas bancos e casas de câmbio não é o futuro da economia. E, portanto, há realmente eu acho que este despertar por parte da governação, e que realmente a agenda digital tem que estar na agenda do governo, tem que ser transversal a todos os ministérios, e as empresas aqui também têm um papel muito importante, porque as empresas têm que também elas fazerem este trabalho de casa, que é olharem para os seus processos, para o seu negócio e repensá-lo, como é que nós o podemos tornar mais digital, mais simples e mais acessível aos clientes. Vamos olhar para o futuro. Que perspectivas, que futuro o mercado digital pode se apresentar ou pode apresentar para o nosso país? Não, o mercado digital tem, como eu disse, um grande potencial. Nós muitas vezes achamos que o digital é só para estas empresas inovadoras, que vêm ser disruptivas, mas nós podemos pegar num setor, por exemplo, muito tradicional como a agricultura. E já existe, por exemplo, uma aplicação hoje que permita aos produtores de vários produtos, de mandioca, batata doce, batata rena, etc., colocarem naquela aplicação os seus produtos e depois termos compradores, não é, que fazem, digamos assim, aqui o matching, não é, entre a oferta e a procura. E, portanto, de certa forma é pôr ao dispor da sociedade uma coisa tão simples como a procura agrícola. Mas no que diz respeito ao digital, nós temos um grande potencial. Se nós olharmos para a população angolana, que hoje em dia ronda os 30 milhões de pessoas e que terá tendência para crescer, 2/3 da população tem menos de 25 anos.
E, portanto, quando nós temos uma população muito jovem, é uma população que vai ser naturalmente propensa ao que é eletrónico, ao que é digital. E nós vimos isso às vezes nas crianças, não é? Quando temos, por exemplo, um sobrinho ou um filho e lhes passamos um telemóvel, um smartphone ou um tablet, os miúdos rapidamente percebem a dinâmica do aparelho e acham imensa piada e conseguem dar a volta e passam horas e horas a brincar. E portanto é algo muito intuitivo. E quando nós temos esta população tão jovem, que continuará a ser uma grande percentagem da população, né, do total, o país tem sem dúvida uma grande capacidade. Portanto, há um potencial de tornar o digital algo tangível, algo lucrativo, não é? Porque obviamente as organizações tendem a ser lucrativas, e a termos projetos que arrancam da Angola para o mundo. O digital tem esta possibilidade, que é: eu que estou aqui em Luanda ou estou no Soio, posso ter uma ideia, posso ter um projeto, posso ter uma empresa e posso pegar nisto e transpô-la para todo o mundo. Neste setor do mercado digital, há produtos em preferências? Aquelas questões de serem, por exemplo, ter que eleger produtos, não, estes produtos vão chegar a dar mais rendimento, não, estes poderão causar mais adesão, ou qualquer um produto, desde que apenas se faça uma boa divulgação, uma boa campanha no caso de divulgação, ou até boa preparação do produto a oferecer, é suficiente? Não, eu acho que qualquer produto tem potencial. Eu acho que qualquer produto ou serviço tem potencial. Obviamente nós temos algumas limitações, por exemplo, do país, por exemplo, de transportes. Imaginem, nós não podemos, não é que não se possa, também não gosto de utilizar a expressão não possa, mas é difícil, por exemplo, nós comprarmos a uma fazenda, sei lá, na Lunda Norte, isto é um exemplo, não é? Assim mais distante, um produto agrícola, e ele estar, se calhar, em 24 horas aqui em Luanda, não é? Para o produto não se estragar. Porquê? Porque realmente as estradas não existem, ou são muito fracas, como nós sabemos. Portanto, obviamente que a rede rodoviária, a rede de comunicação, não é? A rede de estradas, em algumas coisas pode ser um forte entrave, uma forte limitação ao desenvolvimento. Mas, por exemplo, nós temos o potencial do turismo. Por exemplo, agora estamos a entrar aqui num período em que vamos ter 2 feriados, um que é sábado, mas vamos ter aqui uma ponte no 11 de novembro. Quer dizer, tradicionalmente, não é? Os hotéis, os operadores turísticos deviam estar a fazer campanhas para cativar as pessoas para passarem aqueles 3 dias nos seus hotéis. E, portanto, é uma forma de uma transportadora como, por exemplo, a Macon, ou a TAG, ou uma rede de hotéis, não é? Utilizar o seu aplicativo e dar a possibilidade, por exemplo, dos clientes poderem comprar ou reservar, não é? A preços mais acessíveis. Por exemplo, nós temos, por exemplo, na área dos transportes. Imaginem que nós temos, já existem alguns exemplos de, para além dos Ubers e Cubingas, não é? Mas, por exemplo, mesmo para transporte de mercadorias ou para transporte de passageiros, situações em que, imaginem, eu sou um camionista que venho do Mochico e que vou para Luanda, portanto sei que vou partir no dia 6 de novembro, e portanto, mas o meu caminhão só está a metade da capacidade, portanto eu tenho a outra metade vazia. Eu posso disponibilizar a outra metade, não é? Para que alguém também possa transportar mercadorias. E, portanto, eu ganho algum dinheiro, a outra pessoa consegue despachar os seus produtos e os custos são reduzidos, porque obviamente eu vou ter que pagar ao camionista, né, ao motorista, e também tenho o custo de combustível. Portanto, há aqui imensas possibilidades. Eu acho que é pôr, como eu costumo dizer, a cabeça a pensar, ser realista, não é? Porque temos que olhar também para o contexto que o país nos apresenta, mas é realmente pensar em coisas que nós fazemos e desconstruí-las e pôr isto num formato digital, não é? Num formato de aplicação, de site, e eu acho que, digamos assim, aqui o infinito é possível. Posto, ou chegados a este momento, estamos mesmo no final da sua conversa, estamos a falar da evolução do comércio eletrónico em Angola. Depois de descrito este quadro todo, apresentado este quadro todo,
da realidade virtual e também um pouco a tradicional do nosso país, considera-se uma evolução deste processo rápida ou ainda lenta? Nós temos aqui duas velocidades, como eu costumo dizer. Há pessoas que vão na faixa da direita e há pessoas que vão na faixa da esquerda. Normalmente na faixa da esquerda é quando nós devemos ir mais rápido. Se bem que às vezes aqui em Luanda é na faixa da esquerda que sai mais devagar do que da faixa da direita. Mas eu vou-vos dar um exemplo. Obviamente que nós temos vindo a assistir nos últimos anos ao surgimento de projetos interessantes. Há que reconhecer. Por exemplo, nós quando começámos éramos uma loja apenas de produtos de comércio eletrónico. Hoje, em 2019, nós inaugurámos uma outra área de negócio. Por exemplo, hoje em dia no site e na aplicação da NCR é possível comprar livros técnicos, será possível comprar livros escolares agora no próximo ano letivo, e se calhar a tendência é tornar cada vez mais, no nosso caso, o site um marketplace. O marketplace o que é? É um mercado onde as pessoas podem, para além dos nossos produtos e serviços, é também um sítio onde as pessoas poderão transacionar os seus produtos. E depois temos, lá está, aplicações como, por exemplo, o Cubinga, o Api Saúde, o Tupuca, o Televa, que também tem estado, digamos assim, a ter bastante adesão, bastante sucesso. E, portanto, há, digamos assim, casos de sucesso, como eu costumo dizer, mas também há aqui este desafio para os estudantes, para a comunidade académica, para as empresas, para a própria administração pública. Nós não nos podemos nunca esquecer de uma parte muito importante de uma sociedade, que é a administração pública. A administração pública também tem que comunicar cada vez mais e melhor com o cidadão e, portanto, pode o fazer por aplicativos. Eu sei, por exemplo, de exemplos de aplicativos, por exemplo, do equivalente ao Mirex, né, ao Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, um cidadão de um país, quando vai para o estrangeiro, deve-se cadastrar para que, no caso de alguma situação que lhe possa acontecer, não é? De a pessoa ter um problema de saúde, ser assaltada, ou haver um problema nesse sítio onde a pessoa está, portanto, o país, não é? A embaixada, o consulado, portanto, o Ministério das Relações Exteriores conseguem contactar o cidadão. E, portanto, há aqui muitas formas de também, obviamente, pôr ao dispor do cidadão, das pessoas, da comunidade, um conjunto muito grande de interações, todas elas por base digital. António Pinto, gestor de marketing da NCR, só nos resta mesmo dizer obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado nós. E esperamos contá-lo em próximas oportunidades. Certamente. Muito obrigado. Muito bem, então estivemos a falar no nosso espaço, o debate financeiro, mas que foi mais uma conversa a respeito da evolução do comércio eletrónico no nosso país, com António Pinto, gestor de marketing da NCR.